Depois de tudo que aconteceu, você ficou ao lado do Sérgio Moro? Pois é. Eu vou passar alguns dados, algumas informações aqui, meus amigos. E fique tranquilo, eu não vou ofender vocês que ficaram ao lado do Sérgio Moro. Eu entendo o fato de, com tudo isso que a gente passa pelo país, a gente se apegue a alguma figura que a gente julgue ser um herói. É normal que isso aconteça. Só que a gente não pode, meus amigos, é abandonar a razão. A gente não pode fechar os olhos para os fatos. E por isso que eu peço, venha comigo nesse vídeo. Vamos começar já com o Olavo de Carvalho, que diz: o Moro nunca foi anticomunista, foi apenas um antipetista, o que é a definição mesma do pseudo-bolsonarista aproveitador. Depois de todo o trabalho que o Sérgio Moro fez, culminando ali na prisão do ex-presidente Lula, é normal, meus amigos, que a gente crie por ele um sentimento de admiração. Não se culpe por isso. Agora, o que é importante é que a gente entenda que a política é um jogo muito, mas muito complexo. O primeiro impacto que causou em muitas pessoas, obviamente, com a saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça, saindo do governo Bolsonaro, o primeiro impacto é o impacto da emoção. E o impacto é: nossa, ele foi um herói. Nossa, ele foi para a Globo e apresentou provas. Vamos conversar sobre isso? Ele realmente saiu como um herói? É a primeira pergunta que eu faço para você. Ele faz ali insinuações no seu pedido de demissão ao vivo, e aqui eu vou fazer um parêntese. Ele tinha agendado com o presidente da República às 9 horas da manhã de se encontrar. Ele não disse ao presidente que iria sair. Ele foi para frente das câmeras e ao vivo pediu demissão. Não foi ao encontro do seu chefe comunicar ao menos a saída. Não precisava nem alegar os motivos, mas nem comunicou. Foi para frente das câmeras. Isso não seria um palanque político? Vamos conversar sobre isso, meus amigos. Bom, Sérgio Moro, ele realmente está contra os nossos verdadeiros inimigos ou contra parte dos nossos inimigos? Eu pergunto para você, a colocação do Olavo de Carvalho, ela está errada? Contra o PT, meus amigos, Sérgio Moro claramente foi. Mas contra o PT, nós temos um monte de partidos que já foram contra o PT e, dependendo das circunstâncias, se aliam. Fernando Henrique Cardoso já foi contra o PT para, como diz os antigos, os ingleses verem. Todos esses partidos fazem frente contra o PT quando o momento é oportuno, meus amigos. Nesse momento, por exemplo, nós temos aí o Ciro Gomes fazendo política contra o PT. Então, o fato de ser contra o PT não quer dizer que a gente seja contra o sistema ou contra o comunismo, que é o principal inimigo, não só do Brasil, meus amigos, é inimigo do mundo, o inimigo da humanidade. Então fica a pergunta, saiu como herói mesmo? Saindo de lá, como eu acabei de falar, o que ele fez depois da manifestação, da coletiva de imprensa do Bolsonaro, foi procurar a Globo, meus amigos, a Globo. Por que não procurou a Polícia Federal? Porque antes disso, se é que Bolsonaro estava infringindo a lei ou sendo um criminoso, por que antes disso ele dava entrevistas, como por exemplo a última no Pânico, da Jovem Pan, dizendo que o Bolsonaro jamais interferiu em qualquer tipo de investigação da polícia? Mas agora vem com essa nova narrativa. E ao invés de procurar a polícia, procura a Rede Globo. E apresenta provas. Provas. E eu pergunto para vocês, quais foram essas provas? Nessas provas apresentadas, há algum crime de corrupção, desvio de dinheiro, enriquecimento ilícito? As provas que ele apresentou, meus amigos, são prints de conversa com a Carla Zambelli e com o próprio presidente. E nós vamos analisar esses dois prints. Nós temos aqui então o print da conversa e, por incrível que pareça, o próprio print apresentado pelo próprio Sérgio Moro diz aqui, ó, imprensa não é fácil, né?
e disse que estaria no Planalto às 9 horas da manhã para conversarem, ok? E ele não foi. Por que ele não foi, né? E aqui coloca aqui, ó, o Bolsonaro coloca uma matéria que diz que tem a Polícia Federal na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, né? E aqui o Sérgio Moro fala que o inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, no STF e tal. Quem olha isso, um cidadão comum que assiste a Rede Globo e vê um negócio como esse, dá a impressão seguinte: nossa, o Bolsonaro quer proteger 12 deputados bolsonaristas por algum crime que ele cometeu. Qual é o crime que esses 10 a 12 deputados bolsonaristas cometeram que Bolsonaro quer protegê-los? Vamos dar uma olhadinha? Meus amigos, é importante que a gente tenha discernimento de saber quais pontos são relevantes, tá? Então essa aqui é uma matéria do antagonista, mas não deixa de ser verdade o fato, interpretações que é o que nós devemos fazer, ok? Então vamos lá, Polícia Federal na cola de 10 a 12 bolsonaristas, né? Vamos lá, conduzido por Alexandre de Moraes, um inquérito inconstitucional das fake news, que censurou inclusive o site deles, né? Vai acabar alimentando o inquérito sobre a carreata inconstitucional bolsonarista, que também é conduzido por Alexandre. Aí eu pergunto para vocês, é aí que eu falo da questão de você analisar o fato. Qual é a inconstitucionalidade da carreata bolsonarista? Então, por isso que eu estou falando para vocês, vamos separar, né? Então, quando fala que é de fake news que atingiu o antagonista, aí tá certo, mas quando fala da carreata bolsonarista, aí sim é ilegal, né? Bom, meus amigos, aqui que é o ponto, tá? Segundo Merval Pereira, o primeiro inquérito já tem uma relação de 10 a 12 deputados bolsonaristas, mais empresários que tiveram o sigilo quebrado, e a Polícia Federal estava ao ponto de fazer busca e apreensão em seus endereços quando veio a quarentena. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de pessoas, eu não estou nesse meio aí, tá? Mas de pessoas que se manifestam, seja pela internet, seja por um canal no YouTube, por um perfil no Twitter, no Facebook ou nas ruas, se manifesta de acordo com aquilo que quer falar. O problema para essas pessoas é que o povo hoje está com Bolsonaro, e isso é uma grande pedra no sapato da oposição. Por isso que nunca houve no Brasil uma tentativa tão grande por parte das autoridades em censurar a liberdade de expressão, e isso inclusive está sendo usado agora com esse negócio de quarentena. Nós vamos chegar nesse ponto ainda. Agora, que presidente é esse que quer defender a liberdade de expressão do seu povo e defender o direito de ir e vir? Qual é o crime de Bolsonaro? Bolsonaro apertou o Sérgio Moro para que ele se manifestasse a respeito disso. Caso contrário, nós estaríamos aqui dentro de uma ditadura que a gente não pode nem se manifestar. É isso mesmo? Silêncio do Sérgio Moro. E aqui nós temos o compilado dos prints da Carla Zambelli. Vamos olhar um a um. Então nós temos aqui a Carla Zambelli pedindo para que ele ficasse, ou seja, ela já sabia que ele queria sair. E ela pedindo aqui, ó, por favor, fica. Aí mostrou a bolsa de valores aqui que estava em queda e tal, pedindo para que não ficasse, ou melhor, para que ficasse, o Brasil vai entrar em colapso. Ministro, por favor, me ouça só um pouco. Ela falou, olá, então vamos ler aqui, tá? Vamos ler e comentar. O senhor é muito maior que um cargo, o Brasil depende do senhor estar no Ministério da Justiça, entendo a sua frustração. Que frustração é essa? Que frustração é essa? Que frustração é essa que faz com que o cara abra a mão do Ministério da Justiça, sendo que ele diz que está realmente ao lado do país? Pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar. Vamos amanhã marcar 7 horas com o presidente lá na Alvorada. A gente conversa e ele lhe garante a vaga no STF esse ano. Calma aí que nós vamos chegar num ponto interessante nesse negócio de garantia do STF, tá? O Moro responde, já falei com ele hoje. Vamos lá, para a próxima conversa aqui. Vamos para outra página aqui. Então aqui ele continua, né? Prezado, pode conversar com ele, sem problemas, né? E ela pergunta aqui a respeito de um nome, que seria uma indicação, né? O que aparenta aqui seria um nome do Moro, né? Indicado pelo Moro, né? E pergunta, o outro? E ela fala, converse lá. Resposta da Carla Zambelli, ok, eu falei com ele.
O presidente não quer que você saia. E outro ponto importante aqui, ó. Ela diz, o Valeixo pediu demissão. Ou seja, esse negócio da saída do Valeixo é uma coisa que ele tratou, ele trouxe a público como se fosse algo que partiu do Bolsonaro, embora o Bolsonaro não tenha escondido que gostaria de trocar o chefe da Polícia Federal, mas o Valeixo também queria sair. E essas conversas aqui comprovam isso, tá? Olha só, já que o Valeixo pediu para sair, deixe o cargo vago por alguns dias. Vocês conversam com calma, se conhecem melhor, é o que está faltando desde o começo do mandato, e decidem juntos um nome. O que você acha? Olha o que foi proposto. E mais, na tela seguinte, meus amigos, não há nenhuma contrapartida por parte do Sérgio Moro diante dessa colocação que a Carla fez. Já que o Valeixo pediu para sair. Se isso fosse mentira, ele responderia, mas o Valeixo não pediu para sair. Isso são detalhes pequenos, meus amigos, mas que fazem toda a diferença, porque é um contexto onde é preenchido de detalhes. Se o presidente exonerar o Valeixo, o senhor topa conversar para ver um nome que atenda a ambos, não só ao Bolsonaro, mas também não só ao Moro. Ou seja, a sua permanência depende da permanência do Valeixo apenas. E aqui, como a própria Carla falou numa de suas transmissões ao vivo, na última, muito triste, com vazamento de conversas pessoais de uma amiga, de uma afilhada para um padrinho, afinal, ele foi padrinho de casamento da Carla Zambelli, ela já notou aqui um tom diferente, um tom muito informal, como quem já responde, já conversa, pensando em criar provas para alguma coisa, embora não tenha provado nada. Carla, não vou tratar essas questões por escrito, o presidente já tem todas as informações. Ela diz, tá bom, desculpe. E depois diz, ministro, falei com o Planalto, tire essa sexta-feira e vá para casa. Domingo o presidente e a Michele convidaram você, Rosângela e o Aguinaldo para um almoço. Vamos resolver isso de uma forma e ajudar o Brasil. O senhor é o pilar da sustentação deste governo. E o Moro aqui já evasivo, né? Rosângela está em Curitiba. Eu sei, né? Eu posso até ir, mas eventual teria que partir dele. Que picuinha. Que picuinha. Aqui nós temos um ponto que diz aqui o seguinte, ó. Ficou picotado aqui, mas ele diz assim que ela se compromete a ajudá-lo a ir para o STF em setembro. Tá aqui, em cima. Eu me comprometo a ajudar. Eu me comprometo a fazer o Jair Bolsonaro prometer. E aqueles empresários, eu não estou à venda. Né? Agora, numa conversa como essa aqui, me parece, né, fica, pelo menos na minha opinião, claro, que aqui o Moro já estava tentando construir algum caminho através dessa conversa aqui para poder apresentar para alguém depois. E outra coisa, quem está falando aqui de venda ou compra de alguém? Outro ponto muito importante, quando ela fala que se compromete a ajudar o Moro ir para a cadeira do STF, ele não derruba esse papo dela, essa conversa dela. Ou seja, desejo de ir para o STF ficou aqui mais do que comprovado que ele tinha sim o desejo de ir para o STF. E quando o Bolsonaro diz, nesse caso, meus amigos, que uma das condições para qualquer coisa, mas nesse caso, negociando a exoneração ou não do Valeixo, seria ir para a cadeira do STF, isso aqui para mim é uma prova que o Bolsonaro está falando a verdade. Mas, Ítalo, não seria fácil para o Moro aceitar a saída do Valeixo e ir para o STF? É justamente aí que mora o ponto, meus amigos. E eu vou explicar para vocês. O Bolsonaro não aceitou essa condição. Talvez até passasse pela cabeça do Bolsonaro colocá-lo como um ministro do STF, indicá-lo, né, a uma cadeira do STF. Aliás, a gente sabe que todo mundo vem falando aí que o Bolsonaro disse que ia indicar ele e tal. Só que muitos perguntam por que Bolsonaro
mudou? E aí eu pergunto para vocês, por que Bolsonaro mudou? Você acha que foi de graça? Se o toma lá da cá, o jogo de interesses, fosse um método do Bolsonaro, seria muito fácil fazer o que o Moro pediu. Tira o Valeixo e coloca ele no STF. Alguma coisa nesse período aconteceu para que Bolsonaro passasse a olhar Sérgio Moro com outros olhos. Tudo isso que vem acontecendo agora, Bolsonaro já vinha observando há tempos. E por isso que ele recuou, e é por isso que ele já estava pensando em outras pessoas para a cadeira do STF, mesmo com grande parte dos seus próprios apoiadores pedindo Sérgio Moro no STF. Bolsonaro já estava vendo à frente. É como eu sempre digo, meus amigos, em alguns momentos a gente faz alguns questionamentos a respeito das atitudes do Bolsonaro, mas a gente tem que dar o tempo ao tempo. Porque com o tempo nós vamos entender o porquê que ele age de determinada maneira. Agora, mais do que nunca, fica claro porquê que ele recuou com relação à indicação do Sérgio Moro ao STF. E agora, se a gente for começar realmente a debater o que de fato o Sérgio Moro diz, qual é a divergência, ele diz o seguinte: por que tirar Valeixo da chefia da Polícia Federal? E aí eu jogo a pergunta então para o Sérgio Moro e para seus admiradores até então. Qual é o problema de tirar o Valeixo da chefia da Polícia Federal? Qual é o problema? Porque todo mundo só faz a pergunta, qual é o problema de manter? Aí eu pergunto o seguinte, repito, por que não trocar? Qual é o problema de trocar? O rodízio, o turnover é interessante. Mesmo porque toda a equipe mais próxima na Polícia Federal, pelo Sérgio Moro, veio toda de Curitiba. Por que não misturar? Por que só a panelinha? Embora fizeram um grande trabalho. E aí falam, né? O que o Bolsonaro queria era proteger o filho ou querer saber quem mandou matá-lo. Meus amigos, é muito importante que a gente entenda que não é apenas uma curiosidade ou uma vingança querer saber quem mandou matar Bolsonaro. Isso, saber quem mandou matar, é fundamental para que a gente saiba o que está acontecendo nos bastidores contra a nação. Saber quem foram os mandantes da tentativa de homicídio é fundamental para que venha a público, sejam escancarados, julgados e presos, mas principalmente que o Brasil saiba o que gostariam de fazer com o nosso futuro. O Valeixo concluiu o caso dizendo que não, o Adélio agiu sozinho, o chamado lobo solitário. E pouco se importa que apareceram ali 3, 4 advogados pagos, ninguém sabe por quê. Por quem? Ninguém sabe quem pagou esses caras. E fica por isso mesmo? Augusto Aras, quando assumiu a PGR, a primeira coisa que ele fez foi abrir o inquérito novamente. É o mínimo que o Moro deveria ter feito. E é como o Bolsonaro falou, faltava eu me humilhar para pedir para que fossem atrás disso. Para muitos, repito, pode parecer simplesmente um sentimento de vingança ou de curiosidade. Não é, meus amigos. Isso é muito importante e o Brasil precisa saber quem mandou matar Bolsonaro. Então aí é uma inversão de valores. É prerrogativa do presidente escolher o chefe da Polícia Federal. E o Bolsonaro disse que ele abriu mão, ele cedeu para o Sérgio Moro no início, deixando ele escolher, mas começou a chamar a atenção o porquê de querer mantê-lo. Por quê? Se uns perguntam, repito, por que Bolsonaro quer trocar? Eu pergunto, por que Sérgio Moro quer manter? E Moro ainda alegou na sua demissão, dizendo o seguinte, que fica muito triste que isso tenha acontecido diante de toda essa pandemia, todo esse caos que existe hoje no Brasil, meio que jogando essa responsabilidade para o Bolsonaro. Essa responsabilidade é do Moro, porque se ele realmente tivesse preocupado com toda a situação que o Brasil vive hoje, ele teria engolido
a decisão do Bolsonaro e saído depois. E por que saiu agora? Por que saiu agora, meus amigos? Isso é muito importante que a gente saiba. É importante que a gente lembre que no início do seu mandato, o Sérgio Moro indicou Ilona Zabó. Todo mundo fala sobre Ilona Zabó, mas eu quero te mostrar um pouquinho aqui dela para vocês. Amigos, as informações hoje são muito fáceis de se encontrar. A gente vai aqui para o Google, entra no Wikipedia e vê aqui, ó. Ilona Zabó, de Nova Friburgo, 31 de maio. É uma cientista política brasileira, especialista em segurança pública e política de drogas. É diretora executiva do Instituto Igarapé. Balalá, balalá, balalá. Em 2003 e 2005, coordenou uma das maiores campanhas de coleta de armas da história, que resultou em mais de 500 mil armas de fogo retiradas de circulação em todo o Brasil. Mais acima, que eu pulei, pesquisadora e co-roteirista do documentário Quebrando o Tabu. Comentarista e convidada do programa Estúdio e da Globo News. Quebrando o Tabu, eu vou deixar para que vocês pesquisem o que é Quebrando o Tabu. Aqui nós temos uma matéria que fala da Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, né? Ela é uma matéria de 23 de julho do ano passado e diz o seguinte: ó, em debate nesta segunda-feira, em São Paulo, organizado pelo escritório Nelson Williams, advogado, e pelo Lead Mulher, empresárias ligadas ao empreendedorismo social destacaram a importância da atividade atual no atual momento do país. Certo? Não precisamos ler o resto da matéria. Organizados pelo escritório Nelson Williams, advogados, e pelo Lead Mulher. O que é Lead Mulher? E a gente vem novamente aqui para o Google e clica aqui, ó, líderes empresariais, Lead, João Dória. Aparece aqui, ó. Grupo Dória. Fazem parte do Grupo Dória. Dória Eventos, Dória Editora, Lead, que é Grupo de Líderes Empresariais, Programa de TV Show Business, TV Lead e Campos do Jordão Convention Center. E onde eu quero chegar? Onde nós chegamos, então? A gente percebe que hoje, como nós falamos aqui, nós estamos vivendo uma situação que falam da questão do vírus chinês. E a forma de ser tratado o vírus chinês são os governadores impondo a quarentena, deixando de arrecadar fundos para os seus estados, exigindo junto ao STF que esse déficit de arrecadação seja compensado com fundos da União, comprometendo toda a contabilidade, entradas e saídas de dinheiros do governo Bolsonaro, e fica fácil para eles. É fácil. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão mancomunadas, com o mesmo discurso, ao menos? João Dória, Witzel, entre outros governadores, Rodrigo Maia, Alcolumbre, o próprio STF chancelando, Rede Globo. Aliás, Rede Globo essa que foi a primeira empresa da extrema imprensa procurada pelo Sérgio Moro. Mas veja bem, calma. Qual era o posicionamento do Sérgio Moro frente a tudo isso que acontecia? Porque o Bolsonaro bateu de frente com todo mundo. O Sérgio Moro se calou. No próprio pronunciamento do Bolsonaro, ele disse que apertou o Sérgio Moro na frente dos outros ministros com essa situação. Como a moça de Araçatuba, que foi agredida pelos policiais, entre tantas outras pessoas que estão sendo presas, comércios fechados, mesmo que estão com a porta fechada, atendendo um ou outro cliente. Qual que é a ordem dos seus governadores, inclusos o Dória? Cadeia, multa, não pode ir para o parque. Tirando o direito de ir e vir. Ah, mas não tem mais. Cada um faz o que quer, desde que não prejudique o próximo. Agora eu pergunto, esse silêncio do Sérgio Moro frente a tudo que está acontecendo, ainda somado com aquele vídeo que circulou e ficou famoso na internet, onde ele dizia que as pessoas que não respeitassem a quarentena ordenada pelos seus governadores poderiam sim ser presas, me faz pensar, poxa, seria difícil
para o Sérgio Moro acompanhar o Bolsonaro nessa posição em favor do povo, sendo que acompanhar o Bolsonaro nessa posição seria automaticamente enfrentar pessoas como João Dória, que é cofundador da LIDE, que por sua vez tem a sua própria esposa em eventos como esse. Como argumentar diante desses fatos? E a pergunta que fica é a seguinte: realmente Sérgio Moro saiu como herói? Por que ao invés, se é que ele pensa e alega ou sugere que há tantos crimes com relação por parte do Bolsonaro, por que ele foi conivente com isso? Não só conivente, como defendendo, como eu falei no início do vídeo, na Jovem Pan. Se realmente ele está preocupado com a corrupção no país, por que ele não ficou no governo, então, até pegar o Bolsonaro? Eu acho que quem está preocupado realmente com o país, com a justiça, e tem um pingo de patriotismo, teria ficado, teria engolido o que o Bolsonaro impôs para ele autoritariamente, ainda que fosse prerrogativa do presidente, mas impunha, em favor de não criar um caos em meio a essa pandemia. Segundo palavras do próprio Moro. Mas o que ele fez? Pediu demissão ao vivo, entregou prints de conversas para a Rede Globo, a maior inimiga do Bolsonaro. Demonstrou não ser leal. E essa lealdade, meus amigos, já falei isso num vídeo e repito aqui. Eu aprendi assistindo nos Thundercats que o Jaga, mentor dos Thundercats, especialmente do Lion, dizia que é melhor um inimigo honesto do que um falso amigo. Foi o que o Moro fez. E agora, meus amigos? E agora? Qual é o lado certo da história? Para você que ficou até aqui, eu peço que você responda, comente nesse vídeo e compartilhe essas informações que nós passamos aqui para as pessoas que ainda estão encantadas com os feitos do Sérgio Moro frente à Lava Jato. Bolsonaro combateu o PT, mas não combateu o nosso inimigo maior, que é o comunismo, a esquerda. Combater o PT, até mesmo o Aécio combateu. E nem por isso ele é nosso herói. Pense nisso. Tamo junto.